Está no ar mais um programa do Copacabana Talks. E hoje com um convidado que, assim, das pessoas que é responsável pela minha formação moral, que eu aprendi muito com ele na minha adolescência, que é um grande treinador das artes marciais do Brasil, Rafael Vinícius. Mestre, se quiser se apresentar um pouco. Fala aí, galera. Meu nome é Rafael Vinícius. Pô, obrigado aí pela essa introdução, né? Pô, passou um pouquinho do ponto, hein? Não vai ser, não. Mas é isso aí, cara. Tamo aí, vamos bater esse papo aí, vamos trocar uma ideia boa. Não, é legal. Leonardo, muito obrigado mais um dia por estar aqui comigo. Obrigado, sempre uma honra. Recadinho, né, para você que está assistindo. Estamos aqui com o Rafael Vinícius, então, por favor, já deixa aquele like, dá uma moral pra gente. A gente está começando, a gente precisa muito que você siga aí nosso canal. Agradeço muito a força, compartilha com os amigos e tamo junto. É isso aí. Mestre, obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Assim, foi um nome que a gente queria muito aqui. Queria que você se apresentasse um pouco para a galera. Quem é o mestre Rafael Vinícius? Quem é o treinador Rafael Vinícius? Um pouco do que você faz, mestre? Então, eu que agradeço o convite, né? Sempre é um prazer estar batendo papo com a galera boa, né? Te rever depois de tanto tempo. O Rafael Vinícius é um cara que começou com 8 anos de idade ali nas artes marciais ali, buscando karatê, vendo o filme do Karate Kid, aí queria fazer igual, enfim. Acompanhei muito meu irmão, que foi o meu primeiro professor, assim, que eu tive uma referência. Ele foi pro Muay Thai, eu segui ele no Muay Thai, na época era boxe tailandês que se chamava, né? A gente começou a fazer na época na Academia Naja aqui, com o Narani. Depois meu irmão migrou pro kickbox e eu fui junto, porque na época nem usava o termo kickbox, era full contact. Sim, full contact. E aí, dali eu não parei mais, né? Fui lá para fazer contingente para ele ter aluno, para ele poder estar engrenando a turma. Meu sonho era ser goleiro de futebol. Goleiro de futebol? E aí fiquei na luta e tô até hoje. Goleiro do Flamengo. Ia ser uma boa, né, cara? Pô, mas Não, então vamos lá, porque você não falou, mas você é irmão do João Rodrigo. João Rodrigo, sim. Tá. Uma curiosidade que eu tenho, existe alguma diferença entre o kickbox e o full contact? Ou realmente era só um nome, a nomenclatura? O full contact, ele é um estilo de luta que tem dentro do kickbox. Tá. Então, por exemplo, o full contact é um estilo de luta que você vai usar o boxe inglês chutando da cintura para cima. Com as exceções que você pode passar ali uma shibarai, que é um termo vulgo, a banda, né? E aí, mas você só pode bater da cintura para cima com as pernas. O full contact pertence ao kickbox. Então tem campeonato de kickbox que tem o estilo full contact. Ah, é um estilo, então. Beleza. Você abriu um precedente para uma pergunta boa. Nessa época de Naja, de boxe tailandês e full contact, bom, a gente já foi mais do kickbox. Como é que era a diferença básica entre equipes, competição? Por que seu irmão escolheu? Porque o mestre João Rodrigo escolheu o kickbox e saiu do boxe tailandês? Tipo, como é que era esse mundo na época? Naquela época ali, década de 80, 90, não tinha essa proporção de campeonatos que tem hoje, né? Tá. Hoje tem muito campeonato. Hoje você vai... Campeonato de Muay Thai, de kickbox. Hoje a proporção é muito grande, mas naquela época não tinha. Tá. E quando meu irmão foi... A primeira coisa era a logística, né? Que ele tinha que pagar passagem para vir para cá, morava em Copacabana, né? E a academia da época de full contact, que era do Luiz Monstrinho, né? Falecido Luiz Monstrinho, era em Copacabana. E ali ele era bolsista, ele estava perto de casa e tinha as chances de competir. Sim. Então foi mais... Foi por causa disso. questão de logística mesmo. A logística trouxe ele, não foi tipo assim, vou escolher não teve alternativa. Não, perfeito. E aí você se tornou... Aí você criou uma carreira no kickbox, né? Enfim, aí Sim. você chegou a competir. Muito, eu competi muito. Quantas lutas você tem? Então, eu competi muito no boxe, no kickbox, no Muay Thai. Na minha contagem, parei com 84. Caraca, quantas vitórias? Foi 74 vitórias e 10 derrotas. Caraca. Foi do período de 94... com 13 anos de idade, até 2007 no Sul-Americano de Kickbox, lá de São Paulo, onde eu me despedi. Eu lembro. Quando eu comecei a treinar. Eu comecei a treinar em 2004, 2003. Aí eu tava lutando, você já tava lutando. Tava teoricamente bem, mas não tava bem. Não? Não, a perna já tava dando já uns sinais de... E aí depois que você aposentou dos rings mesmos, aí você ficou totalmente focado na carreira de treinador, né? Me conta como é que foi isso. Na verdade... Se tratando de Brasil, a nossa realidade, né? Sim. Em 98, eu com 17 anos, peguei a faixa preta de kickbox. E comecei a fazer uns bicos dando aula. Sim.
Então, você dava aula para você poder ter um salário, E as aulas começaram a acontecer, começaram a ficar cheias as aulas, começaram a ter um bom número, então tiravam um bom dinheiro. Então, desde cedo, dos 17 anos, eu tinha que ser treinador, professor, né? E lutador. Sim. E foi aí desde então. Então, desde os 17 anos, eu posso falar que já tenho uma experiência em dar aula. Não no alto rendimento, porque o alto rendimento foi acontecendo de forma natural. Sim. Tinha os meus alunos que eram competidores que eles me ajudavam e eu ajudava eles. Então, a gente era meio que parceiro de treino, mas eu sendo professor deles. E dava aula... Aquele treinador, tu tá fazendo errado. Peraí, aí pegava a luva e dava Era lá isso aí, porra. era isso aí, era exatamente isso. E a aparência sempre foi essa, eu era ainda mais magro ainda, né? E aí o pessoal ainda ficava um pouco chocado, porque, pô, fazia bem a coisa. Então, desde cedo, aí, pô, tinha as meninas que iam treinar com o propósito de perder peso, alívio de estresse, manutenção do corpo. Então, a gente sabia virar a chavinha. Pô, agora é a aula que eu tenho que ser um personagem, tenho que dar aula aqui totalmente diferente de um alto rendimento. As turmas de alto rendimento eram 3, 4 pessoas. As turmas de alívio de estresse, manutenção do corpo. A minha menor turma naquela época era 25 alunos. Caramba. Pagantes. Pagantes. Então não tinha como eu falar agora eu sou lutador, não, eu tinha que dar aula. Sim. Mas você dava aula onde nessa época que você começou? Nessa época era na Academia Pedro Aquino, na Ministro Vieira de Castro. Pedro Aquino até faleceu, era um grande... Sim. Foi um cara que foi muito importante no meio da educação física. Ele chegou a concorrer na época à presidência do CREF. Ele foi um cara bem importante naquela época, na década de 90, né? E ele foi o primeiro que abriu as portas ali pra gente, mesmo sendo menor de idade, né? Entendi. Meu irmão dava aula, eu era assistente do meu irmão, mas aí a gente começou a ter horários diferentes ali. E foi meu irmão tendo horário e eu outro, mas a gente sempre na mesma bandeira. Vocês eram da época, voltando um pouquinho, da época que teve aquela história da invasão da academia, ou não é da época de vocês? Vocês estavam lá? A invasão da academia que você fala, o quê? Dos Gracie? É. Então, isso aí foi década de 80, bem no começo. Foi ali eu bem... tava... Eu devia estar de fralda, chupeta, isso aí. Essa história aí é uma história muito... Tipo assim, uma galera... O meu irmão, acho que ele era criança nessa época. A gente não pegou essa época, não. Não pegou. A gente ouviu muito da galera, né? Mas eu não peguei essa época, não. Essa galera era digamos assim, era uma galera muito braba. É história, né, cara? É história. É isso aí... Vamos dizer que o UFC hoje é o UFC hoje e um tijolinho do UFC tá nessa invasão. Onde tudo começou. Exatamente. É verdade. Isso é legal, né? Não tinha pra pensar nisso. Não. Tem um tijolinho dessa invasão. Essa galera toda é a história da luta, né? É a história da luta. Então tá ali. Não, legal. Legal. E você chegou a competir no MMA, mestre? Não, né? Nunca. Quando eu ia competir no MMA, isso aí foi pra 2010, 2011, eu não tô lembrado ao certo. Ia ser uma estreia no Chotô. Eu quebrei a costela puxando manopla. Puxando manopla. O nego chutou tua costela. Não. Foi um garoto do projeto social de 13 anos e tinha 100 quilos esse garoto. 13 anos. 13 anos, 100 quilos. Era um garoto que a gente estava meio que apostando nele. O nome dele era Robson. Eu puxei um direto cruzado e o chute. Ao invés dele chutar pro lado, ele jogou pro outro. O joelho dele entrou na minha costela. Na hora já me arrebentou. E aí, aquela coisa, né? Nessa época eu dava aula pra galera da Nova União. E ganhava meu dinheiro dando aula, mas eu queria estrear porque era uma coisa minha, né? Ali foi tipo assim, um aviso que realmente fica só na tua área mesmo. Esquece só de MMA que aqui não é pra você, não. Caramba, não, entendi. Não, legal. Então, voltando pra essa área, depois que você se aposentou mesmo, enfim, dos rings, e aí você já dava aula, enfim, você já era um treinador. Sim. E competia e só ficou só como uma função de treinador. Como é que foi essa... Porque assim, antes você dava aula mais do kickbox, né? Sim. Ou como é que você virou para time de MMA, para essa galera de competição de MMA? Como é que foi esse início? Pô, o início foi lá atrás, cara. O primeiro cara, assim, um dos primeiros, né, que foram atrás da gente foi o Claudio Fontinelli, em seguida do Aloysio Dado. Isso aí bem antigo mesmo. A gente só treinava kickbox, só competia kickbox, boxe e Muay Thai. Tinha campeonato de boxe, kickbox, Muay Thai. A gente ia batendo de porta em porta, pedindo para lutar e como eu falei, o acesso era mais difícil nessa época. Aí o Fontinelli procurou a gente porque queria treinar a parte de pancadaria, né, de trocação, com a galera que era só da trocação, porque ele falou que isso aí iria melhorar o jogo dele. Aí o meu irmão virou treinador do Fontinelli e eu era o sparring. Tá. Logo em seguida, o Dado, que era a época Ruas Vale Tudo, né? Ele tava
no ápice da carreira dele, ele queria fazer uns trabalhos mais direcionados com manopla. E aí ele foi lá na academia, atrás disso, trabalhar manopla. E aí foi meu primeiro contato diretamente treinando um cara ali para poder fazer esse trabalho de alto rendimento. Um cara que lutava, não era nem MMA o termo, era vale tudo. Ele lutava naqueles termos do IVC, sem luva, sem regra, 30 minutos no round só e acabava... O Fontenelle também, né? O Fontenelle também, sim. Mas o Dado foi o que eu treinei mesmo. Meu irmão treinava o Fontenelle e eu ficava mais como sparring. O Dado foi o primeiro cara, assim, que eu comecei a... Ali eu comecei a perceber que o meu conhecimento ali dava para ajudar muita gente do MMA. E aí foi acontecendo. Foi os meus próprios alunos que lutavam kickboxing. Não tinha um retorno financeiro, porque você lutava kickboxing, na verdade, você pagava para lutar. E quando você ganhava dinheiro, você ganhava ingresso. Você vai ganhar uma bolsa em ingresso, tantos reais em ingresso. E aí no MMA, pô, a bolsa naquela época era muito boa. Hoje deu uma caída, mas naquela época era muito boa. Era melhor naquela época. Era melhor. Eu não sabia disso, não. Era melhor. Naquela época era melhor. Era melhor. Não sabia. Tinha muito evento. De cabeça, assim, você vai pensar, tinha o Max Fight, o Bitet Combat, tinha muito evento, toda hora acontecendo esses eventos. E as bolsas eram boas, porque passavam no Carol Combate, tinha muito patrocínio, enfim. Tinha aquele do... Quando virou esse monopólio todo, e aí dificultou. Os eventos menores quebraram, pararam de ter eventos, e aí a bolsa diminuiu. E o cara precisa lutar. Se ele não lutar, ele não aparece. Se ele não aparece, ele não é lembrado. Então, diminuiu. Mas naquela época pagava bem. Legal. E aí, os caras precisavam do treino. E aí, foi acontecendo dessa forma. Legal. Tinha aqueles eventos do Batarelli, né? Sim, o Batarelli era o WVC, depois virou IVC. IVC. E que o Batarelli também é striker, né? Ele é do kickboxing. Ele foi campeão mundial de kickboxing pela Isca, né? Mas a gente, no caso, a gente representa o ACO, que é do Zorello. Também tem rixa entre eles lá, que é um negócio bem sério também. Mas isso aqui é confederação? Duas entidades mundiais, a ISCA e a WACO. São duas confederações. São duas confederações poderosíssimas, né? Entendi, pô, não fazia ideia disso. Que nem boxe, né? Assim, jiu-jitsu também tem... Não, jiu-jitsu também porque... bom, eu entendo muito mais do universo do jiu-jitsu, mas interessante, eu não sabia dessa... Uma pergunta que eu tenho pra você, mestre. O que você, como treinador há, sei lá, 3 décadas, né? De atletas de alta performance... Sim. Pô, me chamou de velho, hein, cara? Porra. Não. Tu começou a dar aula com 10 anos de idade, porra. Caraca, Pegou a faixa preta com 12, cara, sacanagem. Não. O que você vê que um atleta... O atleta que vai ter sucesso, o atleta que não vai ter sucesso quando chega na tua mão? Chega alguém, esse cara aqui tem potencial. O que vai fazer ele desenvolver aquele potencial ou não? Cara, o que mais chega na minha mão é um atleta com potencial. Caramba, muito potencial. Chega... Mas só que a primeira coisa que a gente vê é a primeira dificuldade, qual é a reação dele. Porque todo mundo tem um sonho até a primeira dificuldade. Depois da primeira dificuldade, tudo vira dificuldade. E aí, as prioridades passam a ser outra. Passa a ser praia, passa a ser festa, passa a um lugar que é longe, passa a ser mais longe ainda. O dormir é mais importante do que o treino. Tudo é mais importante que o treino. Hoje eu vou ter que fazer compra, eu não vou treinar. Hoje eu tenho que ir na feira, eu não vou treinar. E o treino não é a prioridade. Então, ter o potencial é bom, muito bom, né? Mas quando o atleta ele é obcecado e faz sacrifício. Sim. Aí a chance dele chegar é muito grande. Por quê? Tem feira. Não, eu vou depois do treino. O treino é mais importante. Quando o treino se torna prioridade, esse atleta tem uma chance de estourar muito grande. Legal. Cara, faz todo sentido isso. Exatamente. Até só o John Jones, que talvez não é exceção. Mas é aquela coisa, né? Quantos Pelés existiram? Sim. Você vai tirar o Pelé, você vai tirar o Tiger Woods, você vai tirar o Michael Jordan, você vai tirar o Ayrton Senna, o Schumacher. São únicos, são pessoas únicas que... Sim. Mesmo assim, esses caras eram muito disciplinados. O John Jones, você citou. O John Jones, antes de ser campeão, ele já assinava John Jones Champ no pôster. E perguntaram pra ele qual era o sonho dele. Ele falou, ser campeão eu já sei que eu vou ser. Eu quero ser o maior atleta de MMA de todos os tempos. Então, tu já vê a ambição do cara ali. E, não adianta, é talento pra caramba, mas o cara tem o algo a mais. Sim. Ele tem o algo a mais. Tu vê que aquele cara ele só seria lutador. O que o John Jones seria? Seria jogador de futebol americano, jogador de basquete? Seria o que? Não, ele seria lutador. Sim. Ele nasceu pra aquilo ali. Tem pessoas que a gente fala, o cara escolheu fazer a luta.
E o John Jones é o caso que a luta escolheu ele. Ele é diferente, é outra coisa. Aí é o Pelé. Sim. Ele é único. Eu concordo não com você. E tem caras na academia que chega totalmente sem coordenação motora, que não aprende a dar um jab direto e ele muda a chave com disciplina e virou um bom atleta. Ou realmente o cara tem que ter talento mesmo? Tem. O talento é muito bom. Mas a disciplina e a força de vontade também é uma coisa que... Mas vai muito do ser humano, cara. Vai muito do ser humano, vai muito também da questão do carisma, vai muito daquela oportunidade. Às vezes o cara, ele tem muita força de vontade, é um cara carismático, o evento se simpatiza, aí chama. Tem muita coisa hoje em dia falando nessa questão do boom da internet, o boom das redes sociais, o cara que tem uma rede social ativa e é um cara esforçado, ele vai acabar sendo convidado para um evento por conta disso também. Sim. E aí esse cara consegue adquirir experiência, consegue se empenhar de uma forma que ele consegue ter um sucesso. Então, é muito... Não tem uma fórmula mágica, não tem aquela coisa, é assim. Uhum. Mas a gente pode direcionar e no caminho a gente se ajustar. Sim. Aí você fez um ponto interessante. O cara que é bom de briga dentro no ringue, é chance de que ele vai ser um lutador de sucesso ou ele tem que fazer coisas a mais? Justamente que nessas redes sociais hoje. Cara, eu tive conversando com o vice-presidente do LFA Brasil, que é o Rafael Feijão. Uhum. Palavras dele. Você pode perguntar pra ele se é palavra dele. Hoje, o cara ser bom lutador, ser um cara é 30%. Caraca, 70% hoje é o que ele vai falar, o que ele gera de conteúdo, como ele se... Isso palavras dele. Então, eu... Como estou trabalhando ali e estou vendo, então realmente faz sentido. Uhum. Porque você vê lutador bom pra caramba, você vê gente boa pra caramba, mas às vezes aquele cara que fala, ele consegue dar uma furada de fio, ele consegue entrar, dependendo do carisma da pessoa. Todo mundo fala, você tem que falar inglês. Eu concordo, você tem que falar inglês. Mas o brasileiro que faz mais sucesso hoje, a única coisa que ele fala é chama. O cara não fala nada de inglês. Mas isso aí é o quê? Carisma, é o potencial do cara, é o alcance, é um nocauteador, um cara diferenciado, é aquela coisa que a luta escolheu, né? Uhum. Mas, então aí a gente não tem a fórmula secreta, não tem a fórmula mágica. Tem muito aquela coisa do momento e aquela pessoa que tem a percepção. Por exemplo, o cara que é intuitivo e tem a percepção de ver o momento e saber ter a leitura do que ele tem que se portar. Uhum. Aí a gente fala, Conor McGregor. É um cara que pegou uma percepção e, tudo que ele fazia tinha um porquê. Uhum. E é o cara que foi mais bem remunerado. Sim. O Poatan seguiu também essa coisa. Chama. E aí? E chama, e todo mundo do mundo inteiro chama. Chama. E o cara, ele pegou. E acabou. E lá dentro do cage ele sabe fazer o papel dele. Ele sabe dar o que o público quer. Sim. E aí é a combinação perfeita. Mas é aquela coisa, assim, a pessoa tem que ter uma inteligência para ela perceber o ambiente, ver e aproveitar as situações. Outro cara também que eu gosto muito também dessa coisa da percepção é o Renato Moicano. Sim. É um cara também muito inteligente, é um cara também que... Gosto muito dele. O discurso dele, você vê que após luta é bem parecido com o discurso americano. Que é o que eles querem, né? Eles não querem muito aquela coisa de você se vitimizar, eles querem daquela coisa da força, né? Você vê que os Estados Unidos é muito popular o WWE, Trash Talking, com aquela coisa do personagem. Então, eles sabem diferenciar o personagem e a vida real. E quando o brasileiro começar a pegar isso, né? Porque o DNA da luta a gente já tem. A gente tem grandes talentos aí. Quando começar a pegar aqui o business ali, a pegada ali, onde está o dinheiro é outra, eu acho que a gente vai ter muito mais campeões. Sim. Não, e o Moicano, ele ainda tomou um lado da coisa e ele tá indo naquela... Tá indo naquela linha. Naquela linha dele lá, de falar de dinheiro, até de política também. Tudo. Eu gosto dele. E aí agora você falou o mercado do Rio, quer dizer, do Brasil versus Estados Unidos. Hoje o lutador de arte marcial, de MMA no geral, que a gente fala mais de MMA, ele precisa sair do Brasil para poder ter uma carreira de sucesso. As equipes do Brasil hoje conseguem dar uma estrutura equivalente que o cara tiver lá nos Estados Unidos, na Meca, lá em Las Vegas, lá em LA, com toda, assim, cara, tem todo equipamento, equiparato muito maior. Mas o cara que tá aqui no Brasil, ele tá bem assistido para poder competir em nível mundial? Com certeza sim. Com certeza. Com certeza sim. A gente vê hoje que a academia que ganhou o MMA Awards lá dos Estados Unidos foi a Fight Nerds. Sim. E é brasileira. Sim. E a estrutura dos caras é impecável. Você vê a chutebox do Diego Lima, é uma academia impecável. Fora os nossos treinadores, que nós somos... Eu me atrevo a dizer que nós somos os maiores exportadores de treinadores do mundo. Tá. Então a nossa galera tá aqui.
tá aqui. Então, agora, a infraestrutura do país não tem como comparar. Então, você ter uma estrutura num país completamente favorável, segurança, tudo, e aí, pô, isso enche os olhos das pessoas também. Uhum. O Brasil acaba, pô, a gente fica triste com o que vai vendo, a gente pega o telefone, passa um cara de moto e toma o teu telefone. Isso quando você dá sorte, quando você dá azar, o cara te dá um tiro primeiro e pega o seu telefone. Lá fora, não que não tenha problemas, mas não é tão recorrente igual o daqui. Então, isso também enche os olhos da galera de ir para lá. Ter uma segurança, ter um sossego e conseguir fazer um bom dinheiro também. Mas as academias aqui não deixam nada a desejar, não. Mas o cara estando no Brasil e fazendo um bom resultado, ele vai ter uma visibilidade boa para lá fora também, né? Vai ter visibilidade, vai ter mercado, com certeza. Entendi. E hoje o atleta, ele consegue, não sei, ele consegue viver do MMA sem dar aula, só sendo atleta de competição. Só se essa galera... nem às vezes atletas do UFC conseguem. É? Você viu o próprio exemplo do Pantoja, antes do cinturão, ele fazia entrega de Uber Moto. Sim, entendi. Então, a situação é muito grave, né? Porque é aquela coisa dos 30% dos 70%, o que o cara gera de conteúdo. Às vezes tem cara, que não tem nenhum nível do Pantoja, mas se vende bem a ponto de ter tanto patrocínio que a coisa anda. As meninas, muitas meninas estão aderindo àquela onda do OnlyFans, né? Sim. E são patrocinadas e estão tendo ali uma estrutura para poder treinar. Isso era uma coisa que eu não tinha conhecimento do OnlyFans, né? Sabia meio que por alto, né? Sabia meio que por alto ali, mas depois quando eles me explicaram, não, o OnlyFans tem homem que tem também, que faz... É uma coisa mais privada da pessoa. Eu falei, beleza. Eu era ignorante do assunto, eu achava que o OnlyFans era pornografia. Era o que eu achava, mas não. E, inclusive, tem 2 meninas da academia hoje que têm OnlyFans, são patrocinadas e não geram nada de pornografia. Elas geram conteúdo de treino. Obviamente que tem uma coisa sensual, porque as meninas são bonitas e aí essa coisa da sensualidade vende, os caras gostam. Mas não tem pornografia, não tem aquela coisa... Não tô condenando quem faz, não. Sim. Não tô condenando quem faz, aí cada um faz o que quiser. Mas era uma coisa de ignorância minha mesmo, eu não sabia. E aí... Tem as pessoas que se aproveitam melhor das oportunidades dos patrocínios e outras, às vezes, não. E aí, viver da luta, que foi a sua pergunta, cara, poucos. São poucos. São poucos que realmente vivem da luta, são poucos ali que são Anderson Silva, Zé Aldo, que são brasileiros que vão chegar ali, Poatan, que vão estar ali estabilizados. São poucos. A maioria vai ter uma vida ali normal, mas vai ter que calçar a manopla um dia da vida, vai ter que dar aula, porque senão vai ficar ruim. Não, legal. Não, e agora... Não, beleza. Você tem alguma pergunta de atleta, não? Porque... Não, eu ia começar a perguntar sobre o... Não perguntou, vai. Não, tá. Eu queria que você falasse um pouco, porque assim, você passou por, como treinador por algumas equipes, inclusive muito conhecidas, né? Tanto de MMA, de jiu-jitsu, de luta livre. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória em cada uma dessas equipes. Talvez você comentou lá do pessoal do Ruas, eu não sei se você chegou a treinar o pessoal lá dentro, se foi soldado ou o próprio irmão dele, depois você passou pela Nova União também uma época, e hoje em dia você trabalha também com o pessoal da RFT, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada equipe. Então, como é que na equipe na Ruas eu nunca dei aula na equipe, né? Tá. Pô, naquela época eu era fã dos caras, do Pedro Rizzo e do Marco Ruas, né? Então os caras era aquela coisa inacessível, quando tu via os caras, tu congelava, né? Pô, caramba, o Marco já tava lá fora, o Pedro Rizzo a gente via e congelava. O Dado, sim. E de vez em quando o irmão dele ia lá treinar, o Pachu foi muito lá na academia fazer umas manobras com a gente lá, o de falecido Diego Braga, o Baixinho, o Edu Simões, que trabalha também lá comigo hoje na Squad também. Uma galera ia lá e fazia uns treinos com a gente. A experiência da aula para a equipe foi na RFT, primeira passagem em 2010 ali, né? Eu dei aula para a equipe, fiquei uns 3, 4 anos. E da Nova União, que foi muito tempo ali, quase uns 15 anos. 15 anos. Na sua época na RFT, quem que estava despontando lá na época? Naquela época ali, a gente tinha o Luciano Azevedo, que era um monstro, né? Que foi o responsável pela primeira derrota do Aldo. O Luiz Besouro, que esse cara é genial, ele treina comigo até hoje, faz umas manoplas comigo. O irmão dele, o Gugu. Julian Jabá. Felipe Borges, que é um craque também da luta livre, o cara também que conseguiu também ter bons resultados no MMA. O Leonardo Chocolate, que foi seleção brasileira de wrestling. Tinha uma galera muito boa, o time era muito forte. O Field, que é um cara muito duro também, que hoje eu não sei se ele tá na luta ou não. O Betão, que chegou a ser vice-campeão do GP do Bellator.
Tinha uma galera muito dura ali, o Genaí PQD, pô, fantástico, um cara muito talentoso. Caralho. Tinha uma galera despontando ali na época que eu tive o prazer de treinar essa galera. E você atuava como treinador lá Como treinador de strike da RFT. pro pessoal do Vale Tudo. Isso. Aí depois você... Bom, e aí... Seguindo aí a cronologia, depois você foi... Nessa época, paralelamente, eu consegui dar aula na RFT e na Nova União ao mesmo tempo. Ah, Né? já tava já. Conseguia fazer paralelo esse trabalho e consegui... E eles lutavam muito entre si, né? Mas aquela coisa... O pessoal não ficava... Não ficava, não. Chateado, porque... não tinha por que ficar, porque sempre... A ética é uma coisa que a gente tem que levar sempre, né? Então, eu só me botava neutro quando tinha o confronto. Eu não tinha sentido de eu tomar a bandeira de um de outro. Então, quando eles lutavam, eu ficava neutro. E ocorreu super bem. Já teve situação dessa de... Dois alunos? Vários. Sério? Vários. Caramba. Legal. E na época da Nova União, quem que tava lá na época? Então, na época que eu tive o prazer de trabalhar, né? Os irmãos Cauê e Cauã, desde que eles eram crianças, eu consegui trabalhar com eles legal. A Poliana Botelho praticamente foi a carreira inteira com ela ali, uma atleta que é amiga pessoal, né? O Dudu Dantas também, acompanhei ele na reconquista do cinturão do Bellator, quando ele perdeu. Eu já trabalhava com ele, mas eu não tinha o visto. E ele foi o cara que me incentivou a tirar o visto, e aí eu tirei o visto e fui pra luta dele contra o Louro, que ele... Você tava lá no corner dele quando ele pegou dele. Isso. Francimar Bodão, que tá na Rússia hoje, que foi lutador do UFC. João Eduardo também, fiz alguns trabalhos com ele também bem bacana. Fiz alguns trabalhos com o Renan Barão, com o Formiga, com essa galera. Que irado, cara. Puxei algumas manobras pro alto, mas nunca fui treinador dele, tá? Sim. Que fique bem claro, nada não. Não era treinador dele, ele treinou com o Pedro Rio, depois com o Emerson Falcão, treinou com a galera, mas sempre ele fazia uma manoplinha comigo também, ele gostava também das manoplas. Fazia o treino também coletivo, que era um treino bem legal que tinha lá. Então, uma galera pesada, hein? E hoje você tá com quem hoje? Hoje eu tô trabalhando alto rendimento das meninas da MSP, A gente vai falar de meninos aí, que isso é bem importante. que é o hoje, né? Sim. E o Rafael Feijão fez um convite para mim em dezembro do ano passado, né? Para eu integrar a parte de profissionais dele na Chaos Squad, né? Legal. Que ele faz um trabalho bem bacana, que é um trabalho de agenciamento e um trabalho de treinamento. E aí eu faço 2 vezes na semana lá com a galera dele, né? Tem lá o Michael PQD, que é um cara que tá despontando pra caramba, tá vindo de 8 vitórias, 7 nocaute. Tá bem na cara do gol pra entrar no UFC. O Rodolfo Bellato, que lutou agora no UFC da Austrália, empatou. O Jonas Bilharino, que é um cara fantástico também, muito habilidoso, cara muito estudioso da luta. Tem a Gabriela Fujimoto. Ele é strike também, Jonas. Ele é strike. Eu já vi uns vídeos dele, ele é muito bom, cara. Tem a Gabriela Fujimoto, que vai lutar agora no LFA, a expectativa dela vencer e ir pro contender, vai pra 7-0 se ela conseguir essa vitória. Então tô lá somando com essa galera, né? Pô, bem feliz por ser o Feijão ter me chamado, que é um cara que tem uma história ali ao lado dos irmãos Nogueira, do Anderson Silva, tem uma história ali, foi ex-campeão mundial do Strike Force. Então é uma parada que, pô, caramba, peraí, estamos no caminho certo, está sendo reconhecido. Tem aquele ditado, né? Que leão reconhece leão, né? Então a gente fica feliz com isso. Legal. Legal. E você tem uma história muito forte no MMA feminino, né? Sim. Me conta como é que começou lá no MMA feminino, as suas meninas, me conta um pouco como é que é treinar mulher, tem diferença? Conta um pouco. Cara, tem muita diferença. Tem grandes treinadores aí hoje do mundo que trabalham em alto rendimento e lançam grandes atletas homens, mas não conseguem fazer um bom trabalho com as meninas. Sério? E tem os treinadores hoje que são especialistas em trabalhar com as meninas. Tá. Eu posso falar que eu me especializei em trabalhar com as meninas. Então, consigo trabalhar com a rapaziada também, mas eu gosto de trabalhar com as meninas. Eu gosto de trabalhar pela dedicação, né? Porque o mercado para elas é mais... A pessoa fala, é mais fácil botar uma mulher no UFC. Pô, quantas categorias tem no UFC masculino e quantas tem feminina? Conta aí. Tem 3, 4 femininos, tem 4. Hoje no feminino é o peso palha, o mosca e o galo. Porque o pena já foi eliminado. Sim. 3 categorias, né? Aí no masculino a gente tem o mosca, o galo, o pena, o leve, o meio médio, o meio pesado e o pesado. Então, 8 categorias contra 3. Um card do UFC, ele tem quantas lutas femininas? Quando o card tem 3 lutas femininas, é muito. É verdade. E a maioria das lutas é masculina. Então, pô, o pessoal, pera aí, não é que é mais fácil. Você pode falar que é menos concorrido. Vai ter
100 lutadores de alta performance tentando entrar no UFC e vai ter 10 mulheres de alta performance tentando entrar no UFC. Mas não é mais fácil, não é mais difícil, é igual e a chance delas entrarem ali é tão pequena quanto os homens, porque é menor o número e ninguém vê esse lado. O pessoal vê, pô, não, a mulher entra mais fácil. Não. Tem menos meninas, mas tem menos vagas. Sim. Isso é claro. A dedicação delas é fora de sério. Se pega uma mulher, pô, a relação delas com a dor, com tudo, pô, é bem legal trabalhar com elas. E elas têm essa coisa de estar com aquela cólica menstrual, aquela dor. Pô, isso a gente vai aprendendo, a gente vai começando a ver e, pô, realmente ver que trabalhar com elas ali, elas têm um lado muito forte ali que é muito bacana de trabalhar. A determinação delas parece que sempre elas querem mostrar algo a mais. Porque os homens já estão estabilizados no mercado e elas ainda têm que mostrar força. Tem gente que fala assim, eu já cansei de ler comentário, até mesmo no Instagram do UFC. Luta feminina, hora de fazer xixi. Sério? Luta feminina, hora de beber água. Caraca. Mas no comentário da galera. Da galera. Então, pô, elas têm que mostrar sempre algo a mais. E se você repara, as lutas femininas são mais francas. Eu também acho. Muito violentas, são francas. Então, pô, eu sou apaixonado pelo feminino, realmente mesmo, para trabalhar com as meninas, não só de alta performance, como as meninas da base. Como eu trabalhei com as meninas da base, pegando elas, migrando elas para o MMA amador primeiro. Através dali a gente conseguiu uma oportunidade de parceria com o pessoal lá do Daguestão. Sério? Sério. Que irado. O Eldar Eldarov, ele é head coach do Bahrein, da equipe lá da Bahrein Fights e da KHK. E o Daguestão é um país dentro do país, né? Porque pertence à Rússia. São muçulmanos e completamente preconceituosos com essa coisa das mulheres lutarem. Sim, é verdade. Muçulmano, né? Só que eles naturalizaram todos os lutadores do Daguestão pro Bahrein. Só que eles não tinham meninas. Em 2017 eu acompanhei a Michelle Oliveira. Ela foi campeã mundial de MMA amador, uma lutadora da Nova União, casca grossíssima. Sim. E ela ganhou a medalha de ouro. E o Eldar, já tinha conhecido ele um ano antes aqui no Rio, na Olimpíada, né? Você tem mais meninas? Eu falei, pô, tenho as meninas que são tão boas quanto essa. Aí ele, pô, você poderia naturalizá-las para lutar? Eu falei, pô, com certeza, você daria estrutura? Toda a estrutura. Porque nosso país não permite que as mulheres lutem, mas elas podem lutar pelo Bahrein. Em 2018 ele esqueceu, mas em 2019 ele me ligou perguntando se eu tinha. Selecionei 5 meninas. E as meninas foram. E aí começaram a ter sucesso, começaram a ganhar medalhas. Caramba. Começaram a ganhar medalhas. O país começou a ter resultado lá e elas viraram realmente celebridades lá no Bahrein e nos eventos da IMAF, que é a maior entidade do MMA amador. E hoje eu tenho, dessas meninas, tem uma que está comigo até hoje, né? Que é a Iesa Bertozzo, está 5-0 no MMA profissional. Legal. E 16/1 no MMA amador. Caramba, muita luta, né, mano? Foi campeã mundial 2 vezes, foi campeã europeia, campeã asiática, ela ganhou tudo que ela poderia disputar. Ela só perdeu uma luta que foi na estreia dela no MMA amador, que ela não estava ainda habituada. Essa menina, vocês vão ouvir muito falar dela. Legal. Ela vai pra UFC. Ela tá com as 10 vagas dela lá. Qual o nome dela? Aquela coisa que eu falei antes, né? A gente tem que sentir o momento, ver, tem que estar na hora certa, no momento. Concordo, né? Mas ela tá no caminho, ela tá no trilho. Qual o nome dela? A Iesa Bertozzo, mas o apelido dela é Mudinha. Mudinha. Mas ela não é muda, não. Igual o irmão dele, então é o filho do Mudinho. Como é que é essa história do... Eu não peguei do... O pessoal se naturaliza pelo Bahrein? Isso, as meninas tinham que ficar 3 meses no país. Tá. Pra poder tirar o passaporte do Bahrein, que elas não pegaram, o passaporte ficava lá. Para lutar pelo Bahrein. Ficava lá para lutar pelo Bahrein, como se fosse uma cidadã do Bahrein. Ah, tá. E o... Cara, desculpa. Onde é que entra o Daguestão nisso? O Daguestão... O Bahrein não produz lutador. Tá, entendi. O Bahrein produz recursos. Perfeito. Eles têm dinheiro, eles têm academia. O centro de treinamento é dentro do Castelo do Sheik. Caraca. Sensacional. E as outras academias são uma estrutura fantástica. Mas eles não têm lutadores, tem poucos lutadores. Eu falar que eles não têm lutadores, vamos lá, desculpa. Não é que eles não têm lutadores, tem muito pouco lutador. Não tem material humano, Não que tem nem material aqui humano. é. Então, E quem não lá o... Então, o pessoal do Daguestão se naturalizou e o pessoal do Daguestão é aqueles muçulmanos dedicados que os caras só treinam, descansam e lutam. Sim. Os caras ganham lá 10 atletas, 9 medalhas de ouro. Foi o Paulão que fez aquele comentário que o pessoal treina na altitude, eles têm uma outra
Cardiovascular, eu tô viajando, não tem. No Daguestão tem muita montanha, né? E essa galera é de montanha. E é o cardiovascular dos caras é Isso eu diferenciado. não posso te falar, porque mas a gente fala, teoria. a gente vai pra um lugar montanhoso, com um clima muito frio, um lugar que você não tem diversão nenhuma, que você só vai da academia pra casa e pra mesquita. Só isso que eles fazem. Entendi. Todas as mulheres lá de burca. Então, pô, é uma parada que eles ficam só restrito àquilo. Então, aquela questão do cara ter o sucesso à base do sacrifício, ele funciona muito. Porque tudo é E sacrifício. os caras são muçulmanos. O russo enche a cara. O muçulmano não bebe. O cara não bebe com a mulher. O russo muçulmano, né? Então ele só tem que treinar, né? É a única coisa que o cara tem pra fazer. Só Né? treinar. Aí você abriu um ponto de material humano que eu já vi. Quando vai pensar o Ultimate Fight que teve no Brasil, só teve um de peso pesado. E aí, à época, eu vi um argumento, eu não lembro de quem, falando que o Brasil, nisso de que vocês estavam... falando que as meninas... elas... é muito mais fácil pra entrar no UFC. Falam que no Brasil, por a gente não ter uma estatura muito alta, Sim. o atleta que é peso pesado aqui alto, ele tem uma facilidade maior de se destacar do que talvez um peso médio ou alguma coisa. E inclusive até o UFC mesmo, o plantel de peso pesado é muito menor do que os outros. Sim, verdade, né? Que as outras categorias. Então, o cara ser peso pesado hoje e ser um bom lutador, é difícil achar peso pesado, às vezes bom, difícil. Mas quando o cara é bom ali, pô, com certeza o mercado pra ele vai... Tu não vê na academia todo dia chegando um peso pesado bom, né? Não, a gente vê chegar peso pesado. Peso pesado. Mas a gente não vê chegar bom, não, cara. É complicado. Tem que pegar ouro desde novo, né? Desde adolescente, né? Tem que preparar, né? Mas aí os caras não ficam muito grandes, cara. Aqui é diferente. Entendi. Aqui é diferente. Os pesos pesados que a gente pega são aqueles que, tipo, se assusta quando toma uma pancada, sabe? Aí não dá. Não dá. O cara não pode se assustar quando toma uma pancada. Não dá. Isso aí tem coisa que não dá. Eu até brinco com um tipo de situação que, pô, o pessoal pode até me criticar, mas existe algumas profissões que a gente não pode ter a síndrome do pânico, a síndrome... Eu vou dizer, o médico não pode ter. Sim. A gente só, você vai no hospital passando mal, tá tendo uma doença séria. Tem uma coisa séria ali que você tem que ser atendido, o cara não vou atender porque eu estou tendo uma síndrome do pânico. O médico não pode fazer isso. Sim. O policial não pode fazer isso, o bombeiro não pode fazer isso, e o lutador também não. Sim. O lutador não pode ter isso, o lutador tem que estar preparado. Então o lutador não pode se assustar, ele tem que estar preparado para aquela situação. Então cabe a gente prepará-los para aquela situação e ele tem que estar... Pô, cara, procura outra coisa, não vai não. Mas aí é aquela coisa chata também, né? Você vai falar não tem talento. Você já falou isso pra alguém? Já. Ó, amigo, desculpa. Isso não é pra você. Não, tem que ter um jeito pra falar. Não, sim. Tem que ter um jeito pra falar. Eu já falei, tipo, pô, cara, olha só. Você pode ser um grande treinador, um grande professor. Mas lutador não. Mas não luta, não. Vai dar aula. Vai dar personal. Pô, tá na moda hoje. Hoje todo mundo é personal. Pô, vai fazer essa parada aí. E que você vai ter mais sucesso do que lutando não vai dar muito certo. A gente teve uma conversa essa semana com um treinador de boxe, que ele estava falando justamente isso, dessa coisa da pessoa... Cara, que é professor de educação física, né? Do atleta e do professor, né? Que às vezes você tem uma aptidão ali como para ser professor, treinador. Sim. E falou essa coisa dessa onda de personal aí, principalmente puxando manopla. Tem algumas situações que, por exemplo, já foram vários professores de educação física lá na academia se aprimorar, treinar e, pô... Isso é legal. Isso é muito bom. O cara, pelo menos, ele tá interessado em melhorar, né? E querendo melhorar e realmente os caras tiveram bom. Mas tem outros que não. Eu prefiro não comentar. Eu prefiro não entrar nesse assunto. Eu prefiro fazer o seguinte, eu faço o meu. Tá bom. Faço o meu. Hoje eu vivo de personal. A luta, como eu tava falando aqui pra vocês antes, é um sonho, né? Pô, a gente ama. Então, como eu não luto mais, eu luto hoje do lado de fora. Fazemos parte dos bastidores da luta, né? A gente é o cameraman da luta ali. A gente fica ali fora cantando ali pra pessoa poder fazer a coisa certa. Prestando atenção, estudando, fazendo estatística pra poder chegar lá e errar o mínimo possível. Porque errar vai errar. Não tem negócio, a luta não vai fazer perfeito, não. Sim. E tem muito aquela questão que a gente estava falando de controlar a ansiedade, controlar esse pânico. Hoje, uma coisa que eu não tinha conhecimento, era meio preconceituoso, hoje eu não abro mão, é aquela coisa da psicologia esportiva, que ajuda muito a galera hoje a ter um autocontrole.
Mas naquela época não tinha esse recurso. Então, O naquela época. psicólogo era você, João Rodrigo. Aquela coisa, pô, Um animal. Era o bullying. era complicado. Mas hoje tem toda uma infraestrutura que você pode, caramba, ter ótimos resultados e preparar a pessoa para aquele momento. Porque ali é difícil, cara. Ali você tem 15 minutos para não errar. Ou para errar menos que o teu adversário. Sim, Bom gancho. bom ponto. O lutador conseguiu casar uma luta. Vai lutar daqui. Sei lá, o lutador de UFC, ele consegue casar a luta quanto tempo antes? 6 meses antes? Que a luta vem? 3 meses? Depende. Depende. Tem, às vezes o UFC tá necessitando de uma luta daqui a 2 meses Não, e sim. te manda um contrato e te pega pra luta. Como é que é a preparação? Recebeu o contrato na mesa. Como é que funciona? O lutador agora, como é que ele vai se preparar pra lutar? Até... Então, é aquela coisa, né, que o pessoal fala, eles entram em camp. Uhum. A preparação para a luta e começam a se preparar para a luta. Eu sou contra isso. Tá. A minha linha de raciocínio é outra. A minha linha de raciocínio é manter a galera pronta, independente de camp, de luta ou não, o tempo inteiro, porque o telefone pode tocar. O telefone toca, você vai virar pro... Vamos lá, o telefone toca, o Dan White quer você lá. Não é o caso que o Dan White não liga. Quem liga é o Mick Maynard, o Sean Shelby, essa galera. Pô, quero que você lute daqui a 2 semanas. Ah, não, eu não posso, que eu vou ter que me preparar. Pera aí, você é lutador, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Uhum. E nessa daí o UFC ele acaba cortando alguns atletas que não estão preparados quando eles querem. Sim. Tem as celebridades, né, que são os caras que geram muita cifra ali pro evento, mas é aquilo que a gente tava falando. Quantos Pelé você conhece, né? Então, pô, o McGregor, ele pode se dar o privilégio de lutar uma vez a cada 3, 4 anos. Uhum. E vai lutar uma vez e vai ganhar mais do que muita gente que luta o ano inteiro. Sim. Mas é ele, é o John Jones, são esses caras que lutam menos. Sim. Então, tem que estar pronto o ano inteiro. Você tem que estar pronto. O telefone tocou, você está pronto. Porque é aí que aparece a oportunidade. Sim. E esses caras, eles têm tempo também, né? Porque quando marcam a luta, né? Aí normalmente eles contratam um cara aqui pra treinar a parte em pé. Às vezes não necessariamente é da equipe. Às vezes a pessoa não tem nenhuma equipe assim. Hoje tem muitas pessoas que montam os seus próprios camps, né? Contratam. Montam a sua própria equipe, contratam, né? Aí a gente entra num assunto muito polêmico, né? Porque... É bom. Entra num assunto muito polêmico. Porque tem aquela coisa, né? O cara tem uma equipe, que eu acho que isso é o primordial, você ter uma equipe e ter treinadores que você confia. Aí é uma via de mão dupla, porque eu vou falar pelo lado do treinador, pô, a gente confia isso e aquilo. Mas também tem muito treinador também que sacaneou o atleta, que às vezes pega, às vezes, mais do atleta, que às vezes tira mais do atleta, e o atleta às vezes perde a confiança. E esse atleta fica traumatizado a ponto dele querer montar o próprio backstage dele ali, enfim. Então, não tô falando de todos, mas tem situações que a gente... Entende. Tem que parar ali, pensar, analisar, para você não cometer uma injustiça falando uma coisa que... Entendi. Tem muita situação dessa. Tem atletas que estão traumatizados, que, pô, perderam muito dinheiro. Uhum. E aí o cara prefere, quando sabe que vai ter uma luta, contrata as pessoas ali pra Contrata, ficar... não paga a porcentagem, ele vai fechar um valor X com o treinador, paga o treinador, ninguém deve ninguém. Uhum. Porque normalmente você paga uma porcentagem pra academia, pro seu empresário. Sim. O que é mais comum hoje em dia? Ainda é o... Hoje depende muito, né? Hoje, lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das academias aderiu à mensalidade. Ah, entendi. Então, por exemplo, a Extreme Culture, que é uma equipe gigantesca lá. Não tinha ideia. Lá é mensalidade. Lá os caras não querem porcentagem, mas você vai pagar mensalidade. Então lá, 70, 80 atletas lá treinando, pagando mensalidade. Ah, caraca. Sensacional. É que nem... Aqui atleta não paga, né? Inverso do Brasil, né? Ele não paga mensalidade. Nós, no caso, treinadores, pagamos a academia, pagamos a luz, pagamos tudo. E ele paga a porcentagem. E às vezes chia, e às vezes acha que você tá fazendo um favor pra ele. Uhum. Não todos, que a maioria das minhas que estão hoje, graças a Deus, são muito gratas. Mas tem umas e outras que não são, né? Que acham que tudo a gente paga com um sorriso. Ó, vou pagar minha parte da academia aqui agora, tá? Pronto, não é assim. Você tem que pagar com dinheiro. É que nem o faixa preta paga, que não luta nada. Acontece muito. Não, pô, aquele horário de academia de atleta, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ninguém pagando lá. Ninguém paga. Tem material de limpeza, tem um monte de coisa. Mas aí, hoje, por exemplo, essa visão americana da mensalidade é uma coisa interessante. Legal. Não fazia Mas ideia. tem gente que cobra a porcentagem, tem academia que pega a porcentagem. Aí, cada um vai do seu trabalho, é aquela coisa, né?
Quando você não tem nada, tá tudo legal. Uhum. Quando você começa a ter alguma coisa, aí tem as divergências. Entendi. Você tem que estar bom pros dois lados. Sempre, né? Tem que dar bom pros dois lados. A minha equipe, você pode perguntar pra qualquer menina que trabalha comigo, eu não tenho contrato com nenhuma delas. Uhum. Fica quem quer. Eu não quero ter uma pessoa do meu lado por causa de um papel assinado. Eu quero ter uma pessoa do meu lado que acredita na metodologia de trabalho que eu vou oferecer, que acredita na minha boa intenção com ela e que eu quero proteger e levar ela a lugares altíssimos. Não quero por causa de um contrato. Então, eu me garanto nisso daí. Tá todo mundo tá porque quer. Cara, quem que eu ouvi falar isso outro dia também? Alguma coisa parecida? Acho que foi o Dedé Pederneiras. Ele tava falando que ele até tinha um contrato com os atletas, mas se a pessoa quisesse sair fora, qualquer coisa, ele rasgava e tchau, vai. Ele Sim. quer trabalhar realmente com... Quem queira trabalhar. Quem queira ficar... A pior coisa é você trabalhar com uma pessoa que não quer estar ali. É verdade. Então, pô, você tem que trabalhar com pessoas que queiram estar caminhando com você. Aí fica bom pra você e pra pessoa, senão não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, quando você confia no seu treinador, até quando ele te dá uma instrução errada, dá certo. Sim. Você confia na pessoa. Até quando ele fala, ele se precipitou, Algo pra... dá certo. Quando você não confia, o cara vai falar a coisa mais sensata, tá errado. Você treina essa coisa com seus atletas dele prestar atenção na tua voz, te escutar na hora da luta? Porque na hora da luta é aquele calor ali que às vezes é difícil você... Cara, na hora da luta, cara, a gente se torna uma coisa só. Parece que eu tô jogando videogame com eles. Caraca, eu gostei. Uma boa comparação. Parece que eu tô jogando videogame. É por isso que hoje eu faço pouco corner. Eu só faço corner da galera que eu sei que tá entrosado comigo ali, que vai fazer aquilo que eu peço. Hoje eu faço pouco corner, eu não faço muito corner porque não tem necessidade. Como eu falei, eu sou bastidor. Eu não tenho que estar ali para aparecer. Eu tenho que estar ali para ser efetivo, eu tenho que estar ali para ganhar. Então eu tenho que ter entrosamento com a pessoa para que a gente possa entrar ali para ganhar ou do primeiro ao último minuto tá competitivo para tentar ganhar. Sim. É uma coisa que eu até gosto de comparar com o futebol, não que eu seja adepto disso ou fã, mas eu gosto muito da fala do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira. Não vamos ganhar sempre, mas vamos competir sempre até o final ali dando a vida. E realmente é aquilo, o cara é um psicopata. Outro também que eu tô fãzaço é o Felipe Luiz do Flamengo. É um cara que tu vê que é obcecado por resultado positivo e tem que ser dessa forma. Mas para isso tem que ter entrosamento, eu tenho que saber o material que eu trabalho. Eu tenho que saber se o atleta como é que ele vai reagir quando levar uma pancada, como é que ele vai reagir na pressão, como é que eu vou incendiar esse cara de um round pro outro, como é que eu vou fazer ele virar uma luta se ele estiver perdendo, como é que a gente vai ter isso sem ter entrosamento. Então tem que estar junto. Então por isso que eu faço pouco corner, porque a galera que eu trabalho tem que estar ali a ponto de eu estar tendo essa força mental ali de estar conseguindo remar contra a maré se for preciso. Sim. A maioria das vezes não. A maioria das vezes a gente tem que estar... Começa até ganhando a luta, que é o melhor cenário possível. Sim. Mas tem luta que o bicho pega. Aí você tem que assumir o controle ali do videogame. Uma das últimas lutas a gente lutou cinturão do LFA, Yasmin Guimarães, uma atleta duríssima. A gente tinha total convicção que ela tinha condição de estar ganhando aquela luta. No primeiro round, a garota encaixou um armlock nela. Caraca. Primeiro round, a garota conseguiu uma queda de maneira ilegal, porque a garota segurou... Não, a Yasmin quedou, ela segurou na grade e se beneficiou e ficou por cima. Eu achava que o juiz tinha que paralisar a luta para voltar em pé, mas ele não paralisou, ele tirou um ponto dela e deixou ela ter a vantagem de ficar por cima. Ela foi para armlock, uma judoca, né? Foi para armlock. Yasmin, uma guerreira, uma monstra, não bateu. Caraca. Pá, estourou o braço dela. Mas já afeta, além do físico, o psicológico. Aí, acaba o round, entra eu e o cromado, o braço dela ali estourado, pendurado. O árbitro me vira e fala, acabou a luta. Falei, opa, não acabou não. Acabou não. Não acabou nada, o braço dela não tá quebrado não. Era o tempo de falar pro cromado, bota isso no lugar. Já fui lá brigar com o árbitro. Aí chamaram o médico. Cromado rapidinho, malandro, rato velho, né? Pum, botou o braço dela no lugar. Aí, o braço dela não tá quebrado, não. Não tem por que parar a luta. O braço dela tá no lugar. Ela não bateu, voltou. Acabou o segundo round, o braço dela fora do lugar de novo. A gente vai e bota no lugar. E foi 5 rounds botando o braço da garota no lugar. A garota lutou 5 rounds com o braço só. Caralho. Guerreiro, hein? Perdeu por pontos. Foi o acontecido do LFA. Mérito total da russa, mas eu acho que se não tivesse encaixado o golpe ali, a gente ganharia aquela luta. Mas... uma luta normal. Faz de força no braço. Uma luta normal.
a Yasmin bateria e a gente perderia a luta no primeiro round. Então, mérito total da Russa. A Russa ganhou a luta, Claro. foi legítimo, foi uma vitória merecida, mas a gente tem uma atleta que Não entregou fácil. é aquela coisa, eu tenho entrosamento, eu sei que vai quebrar o braço dela, não vai parar. Caraca, sinistra a Vai mentalidade. quebrar o braço dela, não vai parar. Não vai parar. Inclusive, é uma atleta boa pra você trazer, pra bater um papo com ela aqui. Sim. Com certeza, pô, esse é um Muitos prazer. campeã de Muay Thai, campeã de MMA, várias vitórias no Centurion, ganhando no KSW. Uma lutadora muito dura, muito guerreira, uma lutadora diferenciada. Legal, cara. Quem quebrou o braço lutando, quer dizer, lutou com o braço quebrado foi o Hernani, né? Naquela luta no UFC, Ela né? lutou no UFC, tomou um chute. Aí foi um chute. Tomou Foi diferente. Não foi aqui na articulação, foi no antebraço. falando de braço. Mas o Hernani também é um outro cara que Não, você lutou- ganha. Ele botou o braço pra trás e foi pra porrada. Porrada com o braço fora da mão, meu irmão. Dois rounds. Outro psicopata. Ué, outro psicopata. Mas o 2 Hernani- rounds de um o braço Hernani só. é um cara que toda a luta dele era banho de sangue. É. O Hernani, ele lembra, não o estilo, mas a maneira de se portar, ele parecia muito com o Vanderlei Silva. De lutar todo ensanguentado, de ir pra dentro, e não tinha essa, não. E eu fiz muito corner do Hernani, contra Crocotá, Daniel Acácio, contra Tommy Depay pelo cinturão mundial do Shotô, que essa luta foi um banho de sangue. Foi no Shotô Bop. Cara, que luta. Que chutou bop, né? Shotô Bop, 5 rounds de guerra. Sangue pra tudo quanto foi lado. Minha camisa era branca, sal vermelha. Igual essa aqui, assim, cara. Um cheiro de sangue na camisa. Cara, terrível. E o Hernani ganhou a luta com a cara toda ensanguentada. Tem Não. aquele GP que ele fez na Via Show, lembra? Esse foi que ele lutou com o Crocotá com o Daniel Acácio. Porra, meu irmão, aquele ali. Que a gente colou a cabeça dele com Super Bond. Caraca. Sério? Porque o Acácio deu uma cotovelada e cortou aqui. Ficava esguichando sangue. É. Aí, pô, fui colar a cabeça dele para não... Porque a gente teve que colar a cabeça dele. O Super Bowl. Pô, o Daniel Aracassa era brabo. Mas o Hernani era um que a gente tinha que chamar. Não, tem que aqui também. chamar. Não, esse GP ele lutou com o quê? 3? Fez... 2 lutas. Ele Duas lutou lutas, com né? o Daniel Acácio na primeira luta e lutou com o Crocotá na final. Foi, E o Crocotá eliminou o Viscar de Andrade na semifinal, que foi pro TUF, sucesso do Porra. UFC. Sei. Com um GP pesado. Lutou o Glover Teixeira contra o Pé de Pano na luta principal. Fernando principal pede. Que irado. E México, quer falar uma coisa? Não, eu queria... A questão do entrosamento, uma coisa também que eu ia te perguntar. Você também tem que ter um entrosamento com o cara que tá ali no corner contigo. Tipo, você falou sim, muito importante. do cromado. Por que eu tô perguntando isso? Já aconteceu comigo, na época que eu competia no jiu-jitsu, de ir pra final e aí ter 2 pessoas ali no jiu-jitsu não tem corner, né? Mas o pessoal fica ali na área de... Gritando. É. E aí o cara... Assim, meu jogo sempre foi de passar a guarda, de jogar por cima. E o cara que eu ia lutar parece que era judoca, também era bom de queda. Então tinha um cara pra mim no corner assim, puxa pra guarda. Só que não era meu jogo. E tinha um outro falando, derruba. E a pessoa fica... O atleta ali fica meio... Porra, quem que eu vou escutar agora, né? Então, o ponto é esse. Você também tem que ter um entrosamento ali Sim. com... Muito importante. Se não tivesse entrosamento, atrapalha o atleta. Aí o atleta fica confuso. Porque o atleta, ele leva pro corner as pessoas que ele confia. Se as pessoas que ele confia bater cabeça, Sim. complica tudo. Aí vai afetar diretamente o desempenho do atleta. Isso acontece. Acontece porque quando a gente tá falando de alto rendimento, de lutas, né? Entra muito... Isso não sou eu falando, mas é tudo. É todos os esportes. Tem muito aquela coisa do ego, da vaidade. E a pessoa, ela passa a querer mais ter razão do que realmente o resultado. O resultado é o mais importante. Então, pô, é mais importante que o atleta vença do que eu ter razão. Sim. Às vezes o que eu acho que é certo, o atleta não vai conseguir fazer. Então, durante as minhas aulas, eu sempre falo, pô, você consegue fazer desse jeito? Não dá? Adapta. Consegue fazer aqui? Não dá? Adapta. Cada um tem um jogo. Eu tenho um cara lá de 1,90 m, tem uma menina de 1,5 m. Tem um forte que joga da média pra curta. Tem outro cara que joga da média pra longa. Eu tenho um cara que ataca, tenho um que contra-ataca. Eu não posso dar o mesmo treino para todo mundo. Então a gente cria ali o treino, mas ao mesmo tempo a gente começa a fazer o que? As adaptações. Sequência do meio para dentro para quem tem que encurtar. Do meio para trás para quem vai contra-golpear. E aí você vai ajustando. E ter uma pessoa que está do teu lado ali que tem entrosamento com você é bom, porque normalmente quando eu faço corner, e hoje é perfeito fazer corner com a galera da MSP, junto com a RFT, por quê? Eu sou o cara que... Eu sou o treinador de MMA, o head coach, mas eu sou o striking coach. Isso que eu ia falar. Quando a luta vai pro chão, eu simplesmente fecho a boca. Eu posso ver a coisa mais... Eu posso ver ali um golpe encaixado, eu não abro a boca. Perfeito. Eu deixo o Bruno ou o Cromado falar. Porque ali é o especialista. E se eu falar, o idiota vai estar sendo eu. Por quê? Porque é o cara que eu confio. Por que eu vou falar? Perfeito. Então a escolha vai estar errada. E quando tá no alto...
Por mais que eles tenham visto alguma coisa, eles respeitam e deixam eu conduzir. Então fica o bate-pronto perfeito. Tá no alto, eu vou falando, a grade. Eu deixo mais o Cromado falar. O Cromado é um cara que tem mais expertise na grade. Ou o Bruno. Ou o Chocolate, quando tá no corner. Em pé, comigo. No chão, eu não abro a boca. Já vi situações do chão já de... Mas eu fico quieto. Prefiro, a não ser quando eu tô sozinho. Sim. Você vai na luta sozinho, aí tu tem que ser tudo. Mas ali é aquela coisa, vou dar as instruções mais seguras possível, não vou tentar expor muita pessoa para que ela não fique vendida. Entendi. A não ser se eu tiver com um cara que é especialista no chão. Mas a gente se vira bem. É porque é aquela coisa que você falou do ego, né? Às vezes você, como especialista na luta em pé, às vezes você vai tender a... Você vê a situação que às vezes tá melhor pro teu atleta, sei lá, tentar botar para baixo, alguma coisa nesse sentido. Aí você fica... Não... Troca com ele aí. Já cansei de mandar botar pra baixo. Já cansei de criar código já. Pô, teve uma última da luta ali que foi da IESA, né? Contra a Popozinha, né? Sim, Popozinha. A gente criou um código que era o Verdun. E o pessoal da Fight Nerd lá não entendeu o Verdun, né? Eles começaram a deduzir que o Verdun era cotovelada. Não. O Verdun era pra fintar uma queda e subir com o joelho. Que foi quando o Verdun nocauteou o Mark Hunt. Sim, sim. A gente falou, pô, ela por ser pequenininha... E o Hunt era pequeno e o Verdun grandão, ele fintou uma entrada e subiu com o joelho, porque nocautear o Hunt é um feito... Não. Médico, né? É um feito, cara, ainda mais do Verdun, que é um cara que é oriundo do jiu-jitsu. Caramba, o Verdun conseguiu uma parada façanha gigantesca, né? Uma coisa que... Eu sou fã do Verdun, né? Porque o Verdun, ele tem resultados em cima do Fedor, do Velasquez, nocaute em cima do Hunt, vitória em cima do Overeem. Então ele bateu os caras mais temidos, né? História do MMA. Ele bateu os caras mais temidos e ganhou do Minotauro. Eu sempre falo isso. O Verdun, ele cara, ganhou do Minotauro. Fez muito. E o pessoal não dá tanto crédito pra ele como deveria dar. Exatamente. Ele ganhou do Minotauro, do Fedor, do Velasquez, do Overeem e do Hunt. Não chamar ninguém pra bater. Porra, o que você tá falando do cara? Galera. Porra. E aí, acho que um negócio legal, você falou como é que é a relação de treinadores... Pra um cara que... Eu vejo isso muito no futebol, tá? Muito cara que gosta de futebol e quer virar treinador de futebol, preparador. Não sei se acontece no MMA, não vejo isso muito. Mas pro cara que tem o sonho de virar treinador dentro do mundo de artes marciais, por onde ele começa, o que ele tem que fazer, que postura que ele tem que ter, quais os conselhos que você dá pra esse cara? O caminho das pedras. Me sinto até um pouco constrangido de dar um conselho desse pra quem? Porque você vai aconselhar uma pessoa. Mas se eu puder dar um toque na pessoa, se especializa na sua área e seja o melhor da sua área. Por exemplo, o cara é um grande treinador de jiu-jitsu. Vira aquele cara essencial para que todo mundo que pensar em jiu-jitsu pensar naquele cara que, o jiu-jitsu dele é diferente. O cara do wrestling é o fulano de tal. O cara da trocação é o fulano de tal. Que as coisas, depois ela vai começar a acontecer. Porque você vai adquirindo a experiência. Você vai aprendendo todo dia. Tô aprendendo até hoje. Tô aprendendo e acho que tem muito mais para aprender ainda. Acho que o segredo é esse. Você ficar forte em determinada área. O kickbox ajudou muito. Que a gente montou um time de primeira linha no kickbox masculino, depois a gente montou um time de primeira linha no kickbox juvenil, depois a gente montou um time de primeira linha no kickbox feminino e migramos pro MMA seguros do que tava fazendo. Então tudo que era de trocação, a gente tava seguro. Pra ganhar uma luta trocando ou pra sobreviver a uma trocação. Teve luta de tomar uma pancada e a gente sabia conduzir o atleta pra ele sobreviver a uma trocação. Ou seja, nada surpreender aquele atleta. Então isso deu muita bagagem. Fazer um pouquinho de tudo é bom, sim. Mas se cercar pelo menos de pessoas especialistas em determinadas áreas, eu acho que isso é muito importante. Entendi. E tem que ser especialista, né? Não é querer ser treinador de MMA, né? Generalista, né? Ele vai ser muito mais difícil, né? Na vida dele, né? Lá fora tem muito isso. Tem. Mas os caras lá fora, por exemplo, os grandes treinadores hoje, que são os head coaches lá fora, eles têm uma equipe de especialistas. Eles pegam um cara que é brabíssimo no jiu-jitsu e contratam aquele cara. Pega um cara do boxe, lá boxe americano é muito forte. Sim. Tem muito gringo, tem muita pessoa também do leste europeu, tem muito cubano. Pega e bota o cara... Então o cara vai ficar bom. E tem aquele cara que, é o head coach, que ele sabe um pouquinho de tudo e vai dar as coordenadas certas. Beleza. Entendi. Funciona, mas tem que ter os especialistas, senão não anda, não. Sim. Eu quero ser tudo, não adianta. Não tem como você pegar um jogador que ele vai ser goleiro, lateral, zagueiro, meio-campo, volante, atacante. Não tem como. Sim. Só o Obina, né? O Obina jogava em 5 posições. Não tem como. Não tem como. Vai ter que ter o especialista ali e deixar esse especialista trabalhar. Deixar esse cara ter autonomia para ele fazer o que ele bem entende, confiar realmente e ver realmente os resultados. Sim.
Entendi. Porque hoje é muito fácil falar que a culpa é do treinador. Sim. A culpa é do treinador. Não, a culpa é de todos nós. O treinador tem culpa, o lutador tem culpa. Todo mundo tem culpa. O juiz tem culpa, que tem muito juiz aí também que é brabo. Sim. Tem muito juiz que é brabo. Pô, caramba. A gente sabe disso. A gente é brasileiro, tá indo na casa dos caras, tá indo lutar no evento dos caras. A gente tá indo pra fazer a festa deles. A gente tem que estragar a festa deles. Então, primeira coisa que eu falo para meus atletas é nosso maior adversário é o atleta, além do nosso oponente, é o árbitro. A gente vai ter que fazer de tudo pra ferrar com a vida dele, pra ele não conseguir roubar. É isso que eu vejo. A galera fala que tem muito roubo no futebol. Cara, no mundo da luta, quem viveu sabe que lutar na casa de alguém é um inferno, irmão. Se você não espancar o cara do outro lado, você não vai sair com a vitória. Vamos entrar em duas polêmicas agora? Vamos lá. Futebol. Uhum. Cara, eu vou isentar a arbitragem. Tá. Por quê? Imagina só, você sozinho, com 2 assistentes, um numa ponta do campo e outro na outra. Com 22 atletas em campo tentando te enganar. Tentando te enganar, né? Tentando te enganar o tempo Literalmente. inteiro. O cara simula falta, o cara simula pênalti, o cara faz o gol e impedimento e fala que não tá, o cara toca na bola com a mão, é o tempo inteiro fazendo catimba. Cara, é muito difícil ser árbitro de futebol. Para pra pensar na visão do árbitro. Sim. Como é que deve ser difícil o cara arbitrar futebol? É o tempo inteiro o cara tentando te enganar. Na luta, você senta ali, ninguém vai ficar do teu lado, você vai assistir a luta. Com a caneta ali, e quem ganhar o round, você bota. Você não vai botar que o cara ganhou a luta porque ele é o campeão, então ele vai ser beneficiado de... Não. Quem ganhou o round, ponto final. É só isso. E você tem atenção, ninguém vai tirar da atenção. Você tá ali, pô, beleza, 10-9, fulano e tal. A luta muito equilibrada. Por que você não bota 10-10, pô? Tem outro round, a gente vai ver como é que fica. Não tem como ele dizer que foi enganado. Não tem que dizer, porque, pô, não tem como ser enganado. É verdade. Agora, no futebol é muito difícil. Então, pô, Sim, cada esporte tem a sua particularidade. O futebol eu vou isentar a arbitragem. É claro que tem árbitro que tem uns aí que são brabos. Mas na maioria das vezes, cara, 22 caras tentando te enganar, cara, pô, é muito difícil. Mas a torcida. Pô, a primeira coisa, quando o árbitro entra em campo, antigamente, eu acho que hoje entra junto. Pega o árbitro com a bola e entra os times juntos. Mas antigamente entrava o árbitro primeiro. Primeira coisa que xingava era a mãe do árbitro. Não vou ficar falando palavrão aqui, mas eu me lembro, eu era moleque Maracanã, e, pô, xingava já o árbitro. Então o cara já é xingado o tempo inteiro. Já xingaram pelo técnico, pelo banco de reserva, tem uma história pela tão torcida. muito boa tua com o João Rodrigo no Maracanã, que tu era pequeno, que estourou a porrada. Vocês contavam direto essa história. Cara, não, ali meu irmão me deixou na mão. Hã? Meu irmão me deixou na mão ali. Porra, cara. Eu não lembro que vocês contavam. Cara, a gente foi no jogo do Flamengo contra o Vasco em 94. Foi uma semana antes da morte do Ayrton Senna. Sim. Caraca, no início de 94. Uma semana antes da morte do Senna. Foi na semana que o Denner tinha morrido. O jogador de futebol, que era um cracaço, o cara morreu num acidente de carro na Lagoa. E ânimos à flor da pele, Flamengo e Vasco naquela época era diferente de hoje. Flamengo e Vasco naquela época era o clássico. Era ganha lá, perde aqui, ganha lá, cabeça com cabeça, Vasco brigando com o título, Flamengo. Era tipo uma coisa... Hoje, a galera que é mais nova não tem noção do que era um Flamengo e Vasco naquela época. O Vasco ainda era time grande naquela época, né? Não vou entrar nessa polêmica, tá? Não vou entrar nessa polêmica. Tô com a camisa do Flamengo, sou flamenguista. Eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu tenho muito aluno vascaíno. Por isso que hoje em dia o pessoal não... Cara, mas... Mas era outro mundo. Era outro mundo, era outra realidade. E de Maracanã também, né? Tipo, de segurança também, né? Era selvageria. Brabo. E aí, pô, a gente foi pro Flamengo e Vasco e a gente ficou naquela parte que era o meio, né? Que antigamente, hoje é norte, sul, leste. Naquela parte era daqui pra cá, a torcida do Flamengo, daqui pra cá, Vasco, e tinha a parte que era meio mistão. Sim. A torcida do Flamengo tava um pouco maior que a do Vasco, mas na hora de abrir na hora que acabou o jogo, que liberaram pra gente sair, a gente entrou no corredor, e quando a gente percebeu que a gente tava no corredor de saída, a gente tava no meio da torcida do Vasco. Cara. Aí o cara chegou e deu um tapão na cabeça do meu irmão, que tava com a camisa do Flamengo, eu tava sem camisa. Quando o cara deu tapa na cabeça do meu irmão, eu virei e dei um soco. Eu, molecão, 13 anos, dei um socão no cara. Botei um socão no cara. E aí... Lutador, porra. Eu comecei a trocar soco com o cara e começou a vir muito soco e eu pensando que meu irmão tava atrás de mim. Quando eu dei 2 passos pra trás, ele já tinha saído corrido, ele já tinha corrido já tinha ido embora. E eu fiquei ali trocando soco. Aí, como eu tava sem camisa, ficou aquela briga generalizada ali dentro, eu meio que saí fora ali, saí fora e passei como vascaíno. Caramba. Mas ele me deixou na mão. O Rafael começou a porrada... A história era diferente, não tinha perguntado.
Nossa, foi feio. Não, mas tu trocou com 13 anos com a torcida do Vasco, né? Não, com a torcida do Vasco não, com um cara determinado. Sim. Com um cara ali determinado. Não foi com a torcida do Vasco, pra me arrumar uma ideia. Não, pô, aquele ali, ó, a torcida do Vasco vai me pega na rua ali, ó. Tem nada a ver com torcida, tem nada com nada. Nunca gostei de torcida, sempre gostei de ver jogo. Só tá se defendendo. Não. Pô, meu irmão, né, pô, o cara bateu na rua, vai levar uma. Não tinha nada de torcida ali, não, pô, pelo amor de Deus. Não. Inclusive os brabão lá da Força Jovem, tem 2 caras brabão lá, que é amigão meu, né? Ah, é? Amigão meu. Pô, o Diogo Bala, né? Tinha Diogo Bala, Diogo verdade. Bala, Eu pô, quero Diogo trazer ele Bala, aqui. pô, cara, Diogo Bala brabíssimo, né? É. E outro é o Daniel, que é head coach hoje da Dom. Ah, é? É, head coach da Dom, treinador fantástico, tá fazendo um trabalho bacana pra caramba, aí, ex-jogador de MMA. Também é um cara que tem a representatividade dentro da Força Jovem ali muito grande. Uhum. Então, pô, mandar um abraço pra galera. Manda aí, manda pra galera do Vasco. Sou flamenguista, eu tenho argentino que fala que é gente boa, sou flamenguista, sou gente boa. Pelo amor de Tamo Deus. junto. Tamo junto. Porra, mestre. Não, legal. Você tem algum ponto? Eu acho que uma coisa que eu queria perguntar, como é que... Você teve uma época que você trabalhou num projeto lá do Do Pedro Rizzo. Rizzo, né? Como é que foi essa época? Você conheceu ele na época do Não, já pessoal do conheci o Ruas? Pedro Rizzo antes. Ali foi o seguinte, cara, começou... O Hernani era muito amigo do Pedro Rizzo, dava aula na academia Proforma do Leblon, né? O Hernani? Hernani Perpétuo. Só que o Hernani sempre quis saber só de lutar, não queria dar aula. Tá. O Pedro Rizzo fez o convite pro Hernani. E o Hernani, por treinar comigo, falou, pô, eu não sou o cara pra essa... Mas eu tenho um cara pra esse trabalho. Porque lá no Pedro Rizzo, o projeto social não era voltado para alto rendimento. O projeto social era voltado para pedagogia. Perfeito. Nosso objetivo ali era o quê? Era pegar as crianças das comunidades ali e passar esporte para aquela galera. O alto rendimento era a última das intenções. Ali era botar a molecada para aliviar o estresse, manutenção do corpo, esporte, saúde, tirar eles um pouco da comunidade, daquela realidade dura que eles já veem, que eles já ficam vendo na comunidade, e trazer eles para um ambiente amistoso. E a usina de cidadania tinha luta, tinha reforço escolar, tinha arte, teatro, música, tinha tudo ali. O negócio era fantástico, né? E uma estrutura maravilhosa. E aos poucos também consegui botar alguns garotos para competir e teve um time de alto rendimento da usina. Isso aconteceu de forma natural, não que a gente queria aquilo no começo. Foi orgânico. E o Pedro, por ser um cara que tem uma representatividade enorme, ser um cara que, pô, um ícone do esporte, foi aquela cara ali que botou ali arregaçou a manga e botou o projeto para acontecer. Depois ali, graças ao ex-governador, o Sérgio Cabral, né, que ele desapropriou Manguinhos uma época, porque queria desapropriar para vender ali o terreno, e aí a usina perdeu o recurso e fechou as portas. Putz. E aí o projeto ficou projeto desativado. gigantesco, né? O projeto foi desativado um tempão, Pedro Rizzo reativou o projeto como usina de campeões, só com luta, e hoje a usina de cidadania voltou. Ah, não sabia. Hoje voltou com tudo como era antes. Mas é onde? Lá em... Segue na mesma sede, lá na refinaria de Manguinhos, na altura da Passarela 5 da Brasil. Porque você tinha muita audiência, vocês falavam muito desse projeto, né? Era na maravilhoso, mídia, né? era maravilhoso. Era bem grande, era né? bem grande, era bem grande, mas graças ao ex-governador, né? Parabéns, Cabral. Que depois deu no que deu, né? Deu no que deu. Deu no que deu. Tá né? solto aí, tá. Não, tá. Aí, mas Entendi. ele teve o dele. Teve o dedo dele. Que você faz, volta. Sim, verdade. Você faz, volta. Não adianta. Pode voltar em... Mas o que você faz, volta. Eu justamente perguntei disso porque eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar no Rafael foi por causa do projeto. Sabe? Sim. Tinha uma mídia também ali em cima, né? Tinha um grupo de craques ali que dava aula ali. Não era só eu, não. Tinha ali o Laerte Barcelos, que é o pai do Raoni Barcelos. Dava aula de wrestling. O Raoni era da minha época de... Pô, a gente viu ele é da minha faixa etária. ali, dando espaço na MMA ali com o Pedro Rizzo. Depois ele migrou, ou não sei, ele começou no jiu-jitsu, né? Com Sim. o Barcelos, acho que ele depois foi pro wrestling, né? Pra Pro greco-romana. Teve ali o Vitor Ferraz, que é um cara do judô também, que foi nível seleção brasileira. Sim. O Washington Espantari, que hoje tá lá fora dando aula, que também era o cara do jiu-jitsu. Então, pô, tinha o Sabugo da capoeira também, gente boa pra caramba. Aluno do Mais Camisa. Uma galera. Pô, a galera bacana, e era uma estrutura fantástica. A criançada comia ali, almoçava, tinha lanche, tinha festas de final de ano, tinha festa de Dia das Crianças. Cara, era um projeto lindo, cara. Fora a satisfação de você tá num projeto ali ajudando os outros, né? Cara, isso daí eu vou te falar que lá eu mais aprendi do que ensinei.
Caramba. Eu vi tanta coisa, cara. Eu prefiro até não citar, porque teve Sim, coisas sim, sim. pesadas ali, né? Envolvendo Claro. criança ali. O que elas passavam com os pais é uma coisa muito particular, com os tutores ali, não às vezes pai e mãe necessariamente. E a gente viver aquilo dali intensamente ali. E todos os professores também. Tinha uma que é a minha amiga, que era professora de dança até hoje, a Dani. Ela era uma pessoa fantástica, metia a cara, a pedagoga também, a Roberta, a Patrícia Zampiroli, que dirigia a gente lá. Cara, era uma equipe de craque. Sensacional. Eu queria perguntar um negócio, mestre. Falando um pouco de kickboxing, vamos honrar Sim. nossa arte aqui. Qual escola aí de strike, no geral, de Muay Thai, kickboxing, qual que é a escola mais perigosa do mundo hoje, em trocação? Qual que é o país que tem feito esse trabalho muito bem feito? Cara, eu sou a pior pessoa do mundo para dar um nome. Eu costumo dar um roteiro para você, Sim. né? Um cara que tem um estilo mais de jogar plantado, jogar duro ali, eu indico esse cara ir para Tailândia. Vai para Tailândia, vai aprender lá a luta, a cultura do povo lá. É realmente uma outra realidade. Eles vivem o Muay Thai. O cara gosta da movimentação, de combinação de combos longos, de muita finta e boxear muito, vai pra Holanda. Sim. Vai treinar kickbox, vai treinar o Dutch Style. Ernesto Rutz, aquela... Peter Arts. Peter Arts, aí meu irmão, vai treinar com essa galera, mas é aquela coisa do estilo. O que você se adequa melhor a fazer? Uhum. Agora, financeiramente falando, eu acho que o kickbox larga um pouco na frente por causa do Glory. Sim. E tem muitos atletas do Muay Thai que vão pro kickbox. Mas tem muitos eventos de Muay Thai grande aí rolando no mundo, muito em Abu Dhabi, né? Sim. Tá rolando muito em Abu Dhabi os profissionais lá, então depende muito. Entendi. Mas a maioria migra pro MMA mesmo. E você acha que o kickbox, o K1, de maneira geral, né, as lutas de contato, vão ter um destaque que o MMA tem? Porque ainda o MMA ainda é soberano e eu acho que o boxe também ainda tem o seu caminho ali. Você falou Luta do K1. de Não. A época do K1 era... Não, mas hoje a gente teve um declínio, Do né? evento. O K1 já foi um negócio muito maior do que é hoje, né? Enfim. É que nem o Pride, né? O que acontece foi que, para se ter um grande evento, o que você precisa? De atleta? TV. TV. Tem que ter TV. Tem que ter um grande evento, tem que ter TV. Se você não tiver TV, você não tem grande evento, porque você não vai ter quem injetar dinheiro ali. Uhum. Época do Pride do K1 era a época da, se eu não me engano, era Fuji TV, Dream Stage Entertainment. Uhum. Né? Sim. E o Pride comandava o MMA mundial, todo mundo queria lutar no Pride, e o K1 era um evento estrondoso. Rolou aquela bomba, aquela notícia que o Pride era financiado pela Yakuza. Uhum. O que a TV fez? Saiu fora. Aconteceu, o Pride quebrou. O UFC foi lá, quero essas imagens, quero a glória desse evento, comprou. Uhum. E o K1 sozinho também não se segurou. Uhum. O Japão hoje está se reerguendo, tá com o Rising, tem uns eventos Sim. lá, tá se reerguendo, mas aquela coisa da máfia foi uma coisa muito forte. Entendi. Isso que estimulou o K1, né? Então, quebrou o evento. Uhum. Então, o UFC virou a potência que é hoje, comprou o Pride, comprou todos os eventos, Botou o Pride na gaveta. esquece o Pride. Eu entendo, mas o boxe hoje ele começa a rivalizar com o UFC. Não que ele nunca não tenha rivalizado. Boxe. Ele tem, Não, o hoje boxe ele é- vem tendo uma audiência Não, maior. Muito maior, cara. O boxe, ele é muito tradicional, Muito maior. é um esporte muito mais antigo, Uhum. é um esporte que tem você tem um maior entendimento assistindo uma luta de boxe Do que o MMA. do que o MMA. Entendi. Grandes estrelas no boxe hoje. E as bolsas do boxe realmente é incomparáveis quando a gente fala de elite, Uhum. que é bem claro, porque tem muito boxeador que passa um perrengue, come o pão que o diabo amassou, mas a maioria, a minoria, tem uma bolsa que, por exemplo, os maiores lutadores de MMA do mundo hoje não ganham o que os maiores lutadores de boxe do mundo ganham hoje. Nem perto, né? Não chega perto. Não chega perto. Vamos lá, o McGregor fez a maior grana que ele fez na carreira foi lutando contra o Mayweather, o do Mayweather. Se tu pegar a bolsa dele com o Mayweather, supera todas as bolsas que ele fez lutando no UFC. Sim. A gente tá falando de bolsas ali, Mayweather contra Pacquiao foi bolsa que envolveu acho que 300 milhões de dólares Caramba. de bolsa. Muito dinheiro. Você viu que o Poatan ganhou agora 3 milhões e meio, né? Fora ele tem uns 3%, sabe? 1%. 100%. Mas, então
o boxe gera muito essa coisa, né? Porém, o Dana White ele já tá de olho nisso, né? Ele já fez uma parceria com o árabe lá que tá botando dinheiro lá nesses eventos que tá tendo em Riyadh, lá na Arábia Saudita. Vai ter uma produção do UFC lá, que não vai ser o UFC, mas vai ser um outro nome, com o árabe, tendo os lutadores de boxe lá e do UFC mesclando. Então... Porque eu sinto saudade disso, dessa época, que o cara ia pro Pride, lutava MMA, caía na porrada, e ia pro K1, caía na porrada em cima, cara. O cara queria ser nos dois, os lutadores principais. O Procop, uma galera. Mas isso acontecendo vai voltar a ter. Entendi. Porque, por exemplo, vamos lá, o Poatan é um cara que tem totais condições da boxe. Sim. Tanto é que o Poatan tem resultado. O Poatan já nocauteou até o Abe, né, que foi pra Olimpíada. Em luta de boxe. Sabia não. Já teve luta de São Paulo entre eles. O Poatan é um cara que tem condições de lutar boxe. Não tô falando que ele vai vencer, eu não tô falando isso. Ele pode vencer. Ele tem condições de brigar com qualquer um. Ele é um cara que ele pode migrar pro boxe e fazer uma carreira. Se bem que ele corre contra o tempo por causa da idade, né? Sim. Que ele já tem 37 ou 38. Por isso que ele faz muita luta. Mas ele é um cara que tem. Ele faz muita luta, porque ele sabe que o momento é agora. Ele tem condições de chegar e lutar boxe. Aí o Dana White, levando ele para a Arábia, talvez uma luta do Poatan contra o Usyk. Por quem que não vai querer ver? Sim. Só vai querer ver. O pessoal vai querer ver, cara. Vai querer ver. Vai parar pra ver, a estrela do MMA contra a estrela do boxe. E aí? Gera dúvida. Como é que é o nome do nigeriano lá? Peso pesado? Esqueci, cara. O Ngannou. Esse. Francis Ngannou. Ele lutou com... Ele lutou com duas estrelas. Ele lutou com o Tyson Fury e lutou contra o Anthony Joshua. Isso. E Ou fez seja, uma ele grana. já tá migrando ali já tá pulando aí de... Com o Tyson Fury ele fez até uma luta parelha com o Joshua, ele foi posto no lugar dele. Porque realmente... porque tem aquela coisa também, né? O cara é lutador de MMA, não vai nessa não. Treina porque os caras estão treinados. Aí o outro levou a sério e nocauteou ele. É verdade. Eu tenho uma outra pergunta ainda na área de strike no MMA. Mudou alguma coisa de como você treinava o strike, o soco e chute do lutador no MMA de 20 anos atrás para hoje? Tipo, hoje você ensina... São as mesmas escolinhas? É a mesma distância? Ou os lutadores foram evoluindo e... Os lutadores evoluíram muito, cara. Muito, muito. Hoje você vê o lutador treinando nas duas bases. O cara consegue trabalhar nas duas bases. Jogador de futebol ambidestro. Assim. Eles trabalham nas duas bases, eles conseguem mesclar muito, né? Consegue ter aquela trocação antijogo, né? Que foi mais ou menos o que o Ankalaev fez, né? Sim. A trocação antijogo, que inibe a tua postura. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Poatan e Ankalaev. Era uma luta muito difícil de você prever um resultado. Por quê? Obviamente, o Poatan não ia ter a mesma postura que ele teve quando ele lutou com o Jamal, quando ele lutou com o Giri, quando ele lutou com o Khalil. Quando ele lutou com os caras que era só da trocação, ele poderia ficar na postura dele de trocador. Mas com o Ankalaev era o tempo inteiro não sabendo se o cara ia trocar ou agarrar. Então você assume uma postura diferente. Uma coisa é eu trocar pancada com um cara que vai trocar pancada comigo. Outra coisa é eu trocar pancada com um cara que pode me agarrar a qualquer momento sendo canhoto. Sim. E é um cara duro com a mão pesada. Então aquilo dali é o antijogo. Então hoje, a sua pergunta, mudou muito. Você pega um cara igual o Ankalaev, você vai treinar ele, uma trocação antijogo. Troca e agarra. Ele vai jogar 1, 2, 3 mãos. Quando você for querer trocar com ele, você clinchou, acabou. O cara não... O que esse cara quer fazer? Você não consegue ter uma leitura. Entendi. Tem aquele cara que troca e defende queda natural, que é o caso do Zé Aldo. Zé Aldo é um dos melhores defensores de queda que tem aí no mundo. Um cara que tu não vê ele no chão praticamente. Então você pode fazer uma trocação com ele um pouco mais ousada. Tem aquele então, cara que... O Aldo ele permite você ter uma trocação mais exposta, porque ele consegue defender bem. Tem aqueles caras que não defendem bem, então você vai trabalhar mais movimentação para ele não se cercar. Entendi. Então mudou muito nessa questão de estratégia. Entendi. Se trabalhar ali, o cara você vai tentando tampar os buracos. E qual a sua opinião da luta do Poatan? Com a Ankalaev, que resultado? Que rolou uma polêmica ali, né? Rolou polêmica, a luta foi colada. Toda luta colada, o vencedor vai sair satisfeito e o perdedor vai sair insatisfeito. Essa luta, ela gera muito ponto de vista. Sim. Gera muito ponto de vista de quem buscou a luta. Quem buscou mais a luta é o Ankalaev. Ele foi frustrado, o cara defendeu todas as quedas. Quem teve mais próximo de ganhar a luta foi o Ankalaev, que deu uma pancada que foi um flashdown, não foi um knockdown. Cara, é uma luta que qualquer resultado que desse ali ia ter polêmica. Se o Poatan ganhasse, ia ter polêmica. Sim. Perdeu, tem polêmica. Se fosse empate, ia ter polêmica. Então, é uma luta que, a meu ver, ela não foi conclusiva.
A meu ver, tem que ter uma revanche. Uhum. Tem que ter uma revanche que eu acho que o Ankalaev vai vir respeitando menos e o Poatan vai vir respeitando menos. Eles vão se confrontar mais e eu acho que essa luta pode até ser que termine com nocaute. Mas não foi uma luta conclusiva. Essa luta parece muito a luta do Lyoto com o Shogun, a primeira. Primeira, sim. Que o Lyoto ganhou e todo mundo reclamou. Não, o Shogun ganhou, o Lyoto ganhou. Mas se você for analisar ponto a ponto, o Lyoto ganhou 3 rounds e perdeu 2. Mas o Shogun machucou mais o Lyoto. E na segunda o Shogun tava mordido. Nocauteou. Ele falou, não vou deixar pra ponta e foi pra... Então, essa luta, ela tem um pouco essa questão que eu acho que tem que ter uma revanche. Tem que ter uma luta ali pra gente ver realmente o Poatan sendo o Poatan e o Ankalaev sendo o Ankalaev. O Ankalaev não trocou, fez a trocação antes de jogo, e o Poatan não conseguiu trocar porque tinha que se defender. Mas o Poatan perdeu. Cara, o resultado foi justo. A meu ver, foi justo. Então tá bom. Infelizmente foi justo. Sim, por uma vez. Infelizmente que o Poatan é um cara merecedor de tudo que tá acontecendo Caraca, com ele. Sou eu fãzaço Não, dele. lógico, também. só queria Um cara, saber. mas resultado, eu marcaria para o Ankalaev. Tá. Ele chegou mais próximo de ganhar a luta. Vai ter uma galera que vai falar mal pra caramba de mim, vai me xingar, mas Não, pô. é opinião, não tem jeito. Não, é opinião, eu respeito quem pensa o contrário, mas ali eu marquei 3-2 para o Ankalaev. Legal. Perfeito. É isso. Mestre, eu acho que a gente tá acabando o nosso horário. Tá? Eu queria agradecer pra caramba. Assim, ele falou muita coisa aqui que eu não sabia, muita coisa legal. Não, tem muito conhecimento, tem que voltar aí também. Ó, você tá convidado para vir aqui de novo, vir com uma galera aí, a gente fazer mais para as pessoas. E eu queria que você desse suas palavras finais, enfim, falasse um pouco do seu trabalho, onde te achar e tudo mais. Primeiro agradecer a oportunidade aí de estar aqui no programa, né, pô, isso aí Tô muito agradecido de estar aqui, ver os bastidores aqui, tudo acontecendo também, a galera aqui super profissional, pô, um lugar aqui sensacional, pô, pra acontecer isso aqui, a galera tinha que saber como é que, pô, os bastidores realmente fazem a diferença, pô, tem 2 caras dos bastidores aqui, tem a galera lá fora, parabenizar pelo profissionalismo de todo mundo, pela forma que me receberam aqui, foi muito bem tratado. Quem quiser me procurar, eu tô na academia em Botafogo, na rua General Polidoro 83, eu dou aulas comerciais, aquela aula de alívio de estresse, manutenção do corpo, defesa pessoal. Tem muita menina na aula, tem muita gente até mais velha, com mais idade na aula também. Tem aula de alto rendimento que é de manhã. Quem quiser também fazer um teste na equipe, tentar entrar para a equipe feminina, se for menina e tem a vontade, pode me procurar, pode acessar meu Instagram, é Rafael Vinícius Treinador. Também tô lá na Barra, também quem mora lá perto do Recreio lá e queira treinar, conhecer lá a equipe do Rafael Feijão, pode me procurar também, que eu também faço esse link aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Espero que não tenha entrado muita polêmica, que alguém não tenha se sentido ofendido com alguma coisa que eu falei. Agradecer mais uma vez aí a galera que ter aberto a porta aqui para poder falar um pouco de mim, poder falar um pouco do que eu vivi, né? E esperar o próximo convite aí. Tá aí Com certeza. com vocês aí mais vezes. Porra. Mestre, Maravilha. obrigado mesmo. Léo, obrigado mais uma vez. Obrigado, tamo junto. Obrigado, E você tá Rafael. sempre convidado para vir aqui, mestre. Valeu. Eu agradeço. Galera, com mais esse episódio aqui maravilhoso que a gente encerra mais um episódio do Copacabana Talks. Valeu, tchau!